Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, verso 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: Juntou-se a ele gente vadia, homens que eram malignos. Fortaleceram-se contra Reoboão, filho de Salomão. Reoboão ainda era um homem jovem, indeciso. Por isso, ele não pôde lhes resistir. A Bíblia diz primeiro da estratégia maligna. A Bíblia diz que homens maus, pessoas mal intencionadas, pessoas sem valores, e entenda o que eu quero dizer a você. Quando o homem de valor luta contra alguém sem valor, possivelmente aquele que não tem valor durante muito tempo vai prevalecer. Porque quem não tem valor luta com todas as armas. Ele não se ofende com palavras. Ele não tem na sua consciência o peso. Ele não tem referências boas. A pessoa maligna, a pessoa má, ela há de invejar você com liberdade. A pessoa má há de perseguir você com liberdade. A pessoa má no seu coração vai dizer horrores a respeito da sua pessoa, vai liberar palavras contra a sua família, vai tomar decisões na vida dela para prejudicar você. E quando você, na sua justiça, na retidão do seu coração, é afrontado, na honestidade do seu coração, você tem trabalhado com interesse, com vontade, mas tem sido perseguido por pessoas malignas, das quais o diabo levantou para usar contra a sua vida, para tocar em você, para destruir você. Obviamente, quem tem valor vai sofrer mais. Porque quem tem valor não vai resistir, não vai revidar na mesma moeda. Quem tem valor não vai usar sua força contra o outro. A Bíblia diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais. O diabo então começa a levantar pessoas, circunstâncias malignas que querem nos atingir, opressões. A Bíblia diz que contra o rei ajuntou-se muitas pessoas malignas, pessoas que não tinham valores, pessoas dos quais o único objetivo era atingir ao rei, era atingir sua casa, era destituí-lo do seu lugar. E não se engane, muitos de nós enfrentamos lutas assim. Pessoas malignas, mal intencionadas se levantaram contra nós. Pessoas malignas e mal intencionadas se levantaram para atingir nossa casa, nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. As pressões da vida muitas vezes se levantam contra nós sem valor nenhum. São pessoas que querem nos destituir. São pessoas que não aceitam a nossa paz, não nos aceitam na nossa possibilidade de trabalho. A Bíblia diz que aquele rei começa a lutar contra pessoas malignas, pessoas mal intencionadas, pessoas que se ajuntaram para se levantar contra o rei, a fim de destituí-lo, a fim de destruir seu reinado, a fim de tocar na sua vida. E todos nós enfrentamos momentos assim. Todos nós enfrentamos na vida pessoas assim. Todos nós enfrentamos circunstâncias na nossa vida que são maiores e mais fortes do que nós, mas que se levantaram malignamente. Que por trás dessa situação, por trás dessas pessoas, há um espírito do inferno querendo destituir você, querendo tocar na sua vida. Se levantaram para tocar no seu emprego, se levantaram para tocar naquilo que Deus estabeleceu na sua vida. O pano de fundo dessa circunstância sempre é o diabo, usando pessoas, circunstâncias e situações para nos atingir. E a Bíblia diz que no momento em que aquela situação se levantou, no momento em que aqueles homens malignos se levantaram, eles encontraram no rei duas brechas. Primeiro, a Bíblia diz que o rei era jovem demais, ou seja, o rei estava enfrentando uma situação que jamais havia enfrentado. Era uma situação nova, ele não tinha experiência, maturidade. E entenda, maturidade é a capacidade que nós temos de suportar as pressões da vida sem nos abater. Maturidade é a capacidade que nós temos de enfrentar aquilo que nos é contrário sem cair na depressão, na angústia, sem ser tomado pela derrota. Mas todas as vezes que nós enfrentamos o novo, todas as vezes que enfrentamos um problema novo, uma circunstância da qual nós nunca enfrentamos, é natural que nós não saibamos como reagir.
É natural que nós não tenhamos o caminho da saída. Por isso muitas pessoas naufragam quando perdem o emprego. Por isso muitas pessoas naufragam quando o casamento é destituído, ele acaba. Quando a pessoa não consegue mais ter paz consigo mesmo e ela perde para suas crises emocionais, para sua angústia. Tudo que se levanta contra nós, dos quais nós não temos experiências, é muito difícil compreender o caminho de saída. E talvez você esteja vivendo momentos assim da sua vida, que você não sabe como sair dessa situação, que você não sabe se tem força para resistir e reagir diante de tudo que aconteceu. Talvez nessa manhã você esteja vivendo circunstâncias da sua vida que você está morrendo de medo, que você imagina que não tem força para resolver ou solucionar o que você está passando, que você não tem sabedoria para resolver aquilo que você tem vivido, que você não tem a graça, a bondade de Deus na sua vida, e por isso você está tomado de medo, medo de perder seu trabalho, medo de não suportar a crise dentro do seu lar, do seu casamento, medo porque você não sabe reagir, porque o seu filho envolviu com drogas e agora você descobriu isso, medo porque talvez você não se sinta forte e preparado para aquilo que a vida impôs e colocou diante de você. Talvez você está andando pelo caminho das drogas, talvez você está andando pelo caminho da rua, talvez você está andando pelo caminho da perdição, porque você está enfrentando problemas e situações tão grandes, tão fortes, mas pegaram você despreparado, pegaram você sem ter força para lutar, para reagir, sem ter preparo emocional, psicológico ou preparo espiritual para enfrentar essa luta. O diabo sempre prevalece, o diabo sempre rompe quando encontra pessoas que não estão prontas para enfrentar aquela situação e aquela circunstância. Quando os homens malignos se levantaram, quando o diabo começou a usar as pessoas, as circunstâncias, a Bíblia diz que primeiro ele pega o rei, um homem muito jovem, e depois a Bíblia diz algo muito verdadeiro. Diz que além de jovem, ele era muito indeciso. Além de jovem, ele não sabia e ele não tinha confiança em si para reagir diante daquela circunstância da vida. Além de muito jovem, ele era uma pessoa indecisa. Ele não sabia se iria realmente romper. Ele não acreditava que a sua vida poderia verdadeiramente dar certo. Ele não acreditava que ele podia sair daquela situação. Ele tinha medo de se posicionar, medo de ter decisões na vida. O diabo prevalece quando ele encontra homens e mulheres que não possuem fé, que têm medo de decidir sua vida, de dizer o que vai acontecer e de lutar por aquilo que Deus estabeleceu. Talvez hoje no seu dia haverá de enfrentar muitas circunstâncias e situações contrárias, difíceis, mas não seja um homem indeciso. Não seja uma mulher tomada pelo medo, pela indecisão. Tenha fé no seu coração. Acredite no poder da palavra de que Deus pode fazer um milagre na sua vida. A Bíblia diz que por causa dos problemas, da imaturidade, por causa da incerteza ou da indecisão que ele tinha, a Bíblia deixa muito claro que ele não pôde resistir aos homens, aos problemas e às situações. Talvez você esteja enfrentando um momento que você diz: bispo, eu acho que eu não posso resistir. Eu acho que eu não tenho força para resistir. Então entenda, as circunstâncias da sua vida, Deus tem permitido para que você tenha experiência, para que você saiba o caminho de saída. Você será usado para ensinar a muitos como sair das crises, porque Deus te colocou em crises, mas Deus te deu força para sair das crises. Não seja uma pessoa indecisa. Simplesmente acredite que Deus vai te dar vitória, que poderão cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas a sua vida e você não será atingido. Você há de permanecer. Não tenha medo das suas decisões hoje. Não tenha medo de reagir com fé hoje. Não tenha medo de acreditar na tua vitória. Não tenha medo por causa da multidão que se levantou contra você ou das pessoas que estão contrárias a você. Não se seja atingido. Não se sinta atingido. Permaneça declarando a palavra de Deus. E hoje Deus vai te dar vitória contra todos, quer sejam espíritos, quer sejam homens, todos que se levantaram contra você. Deus há de te ungir, de te dar a graça e a vitória, porque você vai resistir e vai prevalecer. Você que precisa da bênção de Deus nesse dia, do cuidado do Senhor e da vitória do Senhor na sua vida, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você.
Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de toda autoridade. Todos os problemas, Senhor, todas as circunstâncias, todas as pessoas malignas, todas as obras do diabo, todas as palavras de maldição, de inveja, tudo que foi levantado contra a vida deste homem e dessa mulher, Senhor, eu quebro nessa manhã. Eu declaro o poder de Deus, a vitória do Senhor. Eu declaro o milagre de Deus sobre esta vida em nome de Jesus. Que haja a graça e a sabedoria de Deus que vai apontar resposta, saída. Que haja, Senhor Jesus, nessa manhã o poder de Deus que vai ungir a vida deste homem para ter fé, convicção, tira a indecisão e levanta sobre este homem, sobre essa mulher, Senhor, a tua glória, a tua presença, para que eles possam prevalecer. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Anápolis. Nós ficamos na Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty, aqui em Anápolis, Goiás. E você é o meu convidado. Hoje à noite, às 8 horas da noite, um culto de muito poder. Estarei orando por cura, orando por libertação. Você que tem enfrentado crises espirituais, opressão espiritual, você que tem pessoas com vícios na sua casa, na sua família, você que sente uma resistência não natural, mas espiritual contra a sua vida, hoje é o culto para que você esteja orando. O poder de Deus vai ser liberado, a palavra forte, a oração forte ministrada sobre a sua vida vai trazer a vitória e a resposta de Deus. Hoje à noite, às 8 horas da noite, na Igreja Palavra Revelada, Avenida Tiradentes, 2581, você não pode ficar fora. Venha. Hoje um culto de muito poder e Deus vai abençoar e ungir a sua vida. Tenha um dia de paz, de bênção, que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus.